Agora uma pausa no assunto futebol brasileiro, porque nós vamos falar de Cristiano Ronaldo. É até a hashtag do nosso programa hoje, CR7 na Arábia, porque de acordo com o jornal Marca da Espanha, o Cristiano está perto de acertar com o Al Nassr da Arábia Saudita. Embora a única proposta concreta seja do Al Nassr, o craque português tem deixado claro que ele gostaria de continuar sim na Europa, principalmente em um time que disputa a UEFA Champions League. Até em cima disso, a nossa produção puxou uma fala do Axel Hellmann, CEO do Eintracht Frankfurt da Alemanha, que disse em entrevista à DAZN que o atacante foi oferecido ao clube. Abre aspas, nos ofereceram Cristiano Ronaldo. Inclusive, acho que ofereceram ele para todos os clubes participantes da UEFA Champions League, fecha aspas. Ele está livre no mercado desde o mês de novembro, quando rescindiu o seu acordo com o Manchester United da Inglaterra. E aí, Mauro César Pereira, Cristiano Ronaldo já está numa idade avançada, craque, está entre os principais jogadores aí de todos os tempos do futebol, a gente sabe disso, pela quantidade de tempo que ficou no auge, no topo, aí sempre disputando com o Lionel Messi, né? Esse posto de melhor do mundo, tal, de uns 10 anos para cá, de 15, 10 anos para cá. Mas e agora? Cristiano Ronaldo, que disputou a Copa do Mundo por Portugal, está sem clube e a única proposta concreta é da Arábia Saudita, Mauro César. Bem, ele poderia ter outras propostas, talvez, se ele resolvesse baixar o rendimento dele, né? Porque ele não é mais o mesmo. Eu imagino que se ele topasse ganhar menos, outros clubes da Europa teriam interesse em contar com o Cristiano Ronaldo. Talvez clubes de um patamar um pouco menor do que o Real Madrid, a Juventus, o Manchester United, clubes que ele defendeu nessas tantas temporadas desde que saiu do Sporting, saiu de Portugal. Agora, para ele continuar ganhando muito dinheiro, hoje o único jeito é ir para um mercado como esse. Pelo jeito, pelo que li, ele vai para a Arábia Saudita jogar no Al Nassr, e depois ele continua com um compromisso lá com os sauditas até 2030, porque eles querem lançar a candidatura da Copa do Mundo. É um país governado por um ditador, é um país controverso como o Catar, que foi agora sede da Copa do Mundo. Catar, que é dono do PSG, onde joga Messi, joga Mbappé, joga o Neymar, joga o Sérgio Ramos. Isso só mostra que esses jogadores de futebol, eles estão nem ligando para quem é o dono, de onde vem o dinheiro, se o cara é um ditador. O Mohammed bin Salman foi acusado por várias organizações importantes, até ligadas à ONU, de responsável pelo assassinato de um jornalista dentro da embaixada saudita na Turquia. Isso é gravíssimo, né? E é vendido uma ideia de uma Arábia Saudita mais liberal e tudo que... E agora tem o seu clube também, o Newcastle. E comprou o Newcastle, os ingleses que aceitam qualquer coisa, não importa. Teve lá uma discussão, mas chegou com dinheiro na Inglaterra, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Opa, botou o dinheiro aqui no banco, chegou com dinheiro, compra clube de futebol, não importa o que você faça, ou qual seja a origem, eles não estão nem ligando para isso. E eu acho que os jogadores também, né? Ele empresta a imagem dele a um país, no mínimo, controverso, numa candidatura para a Copa do Mundo de 2030. Não é só jogar futebol. Então, acho meio contraditório com relação a algumas posições que eles têm, mas é um problema dele. Não admiro, não acho legal, não acho uma coisa saudável, mas a escolha, né? O pacote. Né? Agora, ele ganhar dinheiro lá, jogar na Arábia Saudita, tudo bem, que seja feliz lá. E tem um ponto agravante na visão dos portugueses, né? Porque ele pretende, se tudo isso der certo, ser, como foi dito aqui, um garoto, espécie um Neymar, um garoto propaganda da realização da Copa, de um evento importante lá na Arábia Saudita. E exatamente, eu pensei no Cristiano Ronaldo, porque a imprensa portuguesa diz, poxa vida, mas em 2030, Portugal também pretende realizar uma candidatura conjunta para a Copa do Mundo. Então, ele estaria participando de uma competição ou de uma concorrência contra o futebol português. E esses 200 milhões que são acenados seriam por 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, e depois ele receberia uma uma grande grana para ser o garoto propaganda do país. Eu acho que ele vai fechar. Eu acho que ele vai fechar e fechar também financeiramente de forma espetacular a sua conta bancária, encerrando a carreira. Eu acho que não vai para uma outra equipe menor na Europa. Ele vai deixar muito claro que recebeu, acho que é isso pesa também, ego, recebeu uma oferta irrecusável e vai fechar sua carreira
numa fartura financeira que todo mundo reconhece, embora o país tenha tudo isso que foi abordado aqui. Nos planos do Cristiano Ronaldo, pelas informações aqui do jornal Marca da Espanha, pelo que vem saindo, estava previsto que o atacante fizesse um bom Mundial, uma boa Copa do Mundo para voltar a ter grande valor de mercado e dessa forma atrair o interesse de algum gigante europeu, de alguma equipe europeia, para que ele seguisse disputando a UEFA Champions League. O plano não deu certo, o Cristiano Ronaldo saiu ainda mais embaixo dessa Copa do Mundo, apenas 1 gol em 5 jogos e também aquela história, né? Começou no banco de reservas, tal, pelo menos começou os 2 jogos do mata-mata no banco de reservas. Perdeu a posição durante a Copa. Perdeu a posição, já numa idade avançada, pedindo muito dinheiro e, no momento, a única proposta concreta é da Arábia Saudita e a gente sabe, para eles não falta esse dinheiro. Não falta grana. E essa fala do CEO, ele é uma fala, digamos assim, deselegante, eu achei, em se tratando de Cristiano Ronaldo. Ofereceram para a gente, mas ofereceram para todo mundo. Sabe? Mas, de qualquer maneira, ele fala o que ele quiser. Mas que deve ter sido isso. Se foi isso, efetivamente, é realmente depreciar um produto, né? Você colocar numa banca de feira, quem quiser leva, ou quem quiser faz proposta. Com outro jogador menos expressivo, eu até entendo, mas com o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele continua sendo um cara importante. O Mauro falou que é uma questão de grana. Eu acho que essa é a única dificuldade, porque futebol, uma equipe razoável, eu acho que gostaria de ter o Cristiano mais 1 ou 2 temporadas. Só o impacto que você teria contratando um jogador com esse peso, eu acho que justificaria. É que se ele quiser esses valores que são ditos aí, que a Arábia pretende pagar, aí fica inviável. Mas é um jogador ainda muito importante. E aí, Vampi, o que você acha desse assunto? Você iria para a Arábia Saudita se fosse o Cristiano Ronaldo? Correndo. Um castelo só para ele, não é de ir pra pista. Eu acho que ele deve estar esperando alguma coisa. O Michael fez um golaço ontem, levando todo mundo na Arábia. Eu estou assim, Pedro. A minha vida é baseada em filmes. O Mauro contou aqui que o Tom Cruise, com 60 anos, pulou de moto. O Stallone vai fazer isso, quase morre. Aí ele precisou ir do bem, quase ele dança lambada. Então, assim, alguns atletas no mundo, eu trouxe para os caras e não para o clube, né? Por exemplo, assim, o Cristiano Ronaldo proporcionou tantas alegrias aí nas últimas temporadas. Eu queria que o cenário da Copa do Mundo fosse melhor, que aquele treinador não o botasse no banco, que ele ficasse no Manchester United, onde ele foi o melhor do mundo quando chegou. Né? Eu torço pelo Haaland, que a gente via lá no Borussia sempre fazendo gol, mas para ser campeão alemão é muito difícil. O próprio Lewandowski, que eu torço para que ele vá muito bem no Barcelona. O Mbappé, o Messi, demonstrou aí, deixou a galera, todo mundo muito feliz aí na Copa do Mundo. Personagens assim, que nem na NBA. Eu gosto de basquete também, viu, professor? O basquete americano. Eu torço mais para os atletas do que para o clube. Personagem. Aonde o Kevin Durant vai, eu estou torcendo para o time do Kevin Durant. Antes era o Kobe Bryant, que Deus o tenha. E aí, irmão, olhando a vida, né, friamente em termos de filmes, né? Eu estava vendo Troia outro dia, né? Aí tem um príncipe lá no final de tudo, é o príncipe William. Ele que faz o cavalo de Troia. Ulisses. Ulisses. Ele faz o cavalo de Troia. E ele, no final do filme, ele fala assim, ó. Digam que eu vivi na época de Aquiles e de Heitor. Então, eu fui esses dias ser entrevistado por Carlos Alberto de Nóbrega. Eu falei, pô, é uma honra estar aqui com você. É uma honra aqui também estar trabalhando com o Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Pedro, todo mundo. Eu fui falar pro Carlos Alberto de Nóbrega e digo, pô, que honra, olha o que a bola me proporcionou, Carlinhos. Eu chamei de Carlinhos. Carlinhos íntimo. Carlinhos, que a vida me proporcionou ser entrevistado por você. Eu já fui entrevistado por Chico Anísio, pela Hebe, pelo Jô Soares. Ele falou, para, essa galera toda já morreu. Você não tá querendo me matar também não, né? Eu falei, tá bom então. Então, quer dizer assim, ver o Cristiano Ronaldo ir para a Arábia Saudita, com 38 anos que ele tem, né? Não era o ideal, 37, não era o ideal. A gente ainda esperava que ele ficasse pela Europa aí jogando, né? Até no próprio Manchester United mesmo. Mas aí, se for para lá, é para 2 anos. Ele pode ficar
clausulado, porque ele não sai, Ele tem 37, vai fazer 38 em fevereiro. Então, se for 2 anos de contrato, 40. Vai ficar lá na Arábia Saudita, no Castelo, não vai de sair. O Islã lá mesmo segue ao pé da linha, ele não vai ter problema nenhum lá, porque ele se comporta adequadamente. Negócio de treinar, vai ter drone à vontade para ele treinar dentro dos castelos. Mas aí vai sumir de vez. Não era o cenário, o final feliz que nem o Messi está tendo. O cara que ficou 5 anos aí no topo, ele e o Messi aí durante quase 10 anos, né? E Messi na Liga dos Campeões e lá. Copa do Mundo. Não, e o Cristiano Ronaldo encerrando. Por mais que seja o dinheiro que ele não precisa. Ó, eu já vou querer saber do Bruno Prado, ruim. do nosso pilhado sobre esse assunto, mas, ô Mauro, é por aí. Saiu em baixa depois da Copa do Mundo e viu o seu principal concorrente ganhar uma Copa do Mundo com a Argentina. Eu vejo assim, o Cristiano Ronaldo, ele conseguiu uma proeza, que foi se equiparar ao Messi em alguns momentos da carreira, porque ele é um super atleta, né? Ele se dedica muito. Então ele foi muito além daquilo que a natureza lhe deu. A natureza deu a ele um futebol até o nível X. E ele ampliou isso, né? Treinando muito. E você vê, salta 3 metros de altura, o cara passou a cabecear todas as Copas fez gol. Chuta com a direita, chuta com a esquerda. Ele começou a desenvolver, tanto que ele não era um centroavante, ele era um jogador mais de lado de campo, foi se transformando com a passagem do tempo e continuou muito eficiente. O Messi não, o Messi tem um talento absurdo, né? O Messi é um craque, um gênio, uma coisa descomunal. Então ele conseguiu aproximar. Com a idade, aí o corpo já não vai respeitar todos aqueles movimentos que ele fazia, não vai conseguir executar. É natural que o Messi ainda em forma, não depende tanto dessa parte física que o elevava, porque o Messi é talento. Claro que a parte física é importante, mas o talento é que faz a diferença, né? A inteligência dentro de campo, a lucidez, a forma como ele consegue dentro de campo se comportar. Então esse distanciamento acho que é muito natural. Agora, ele poderia continuar jogando num bom nível, de repente num time ou outro na Europa, tendo alguma visibilidade, mas prefere ir para um lugar onde eu acho que o grande atrativo é financeiro, não vejo outro, né? Não, mas é isso. Não pode ter outro. Vai jogar na Arábia Saudita, que legal. Tudo que eu queria era jogar na Arábia Saudita. Não, vai para lá porque é muita grana. Como o Beckham agora foi muito criticado na Inglaterra, né? Porque ele emprestou a imagem lá, a Copa do Mundo, aquela coisa toda, lá o EMI. E houve muita rejeição na Europa com relação à Copa do Mundo no Catar, por todas as questões que envolvem o país, tanto que o número de torcedores europeus era bem pequeno em relação ao normal, muito pequeno. Inglês ainda tinha mais. E francês, na final, cresceu um pouquinho a torcida do francês, que era a final. Então, alguns pegaram avião e foram para lá. Mas era muito pouco, assustador. Espanhol, holandês, pouquíssimos holandeses. Aquela mancha laranja dos jogos aqui no Brasil, a Holanda jogando por aqui, né? E é mais longe, pô, do que o Catar. Eu vi isso aqui, mano, da Argentina. Você via meia dúzia. Eu vi atrás do gol um pedacinho grupinho. só de... Era aquilo ali. Pouquíssimo, muito pouco. E eles viajam bastante, têm poder aquisitivo, gostam de viajar atrás da seleção, dos seus times de futebol. Então, é o dinheiro, vai pelo dinheiro. Mas eu acho que sim, se ele não tem proposta, eu duvido que não tenha proposta. É porque as pessoas sabem quanto custa. É isso aí. Aí o cara fala, cara, não adianta eu ir lá, o cara quer ganhar não sei quantos milhões aqui por semana, não dá. Agora, se ele se colocasse de outra forma, facilmente se colocaria no outro time, mas vai descendo um pouco o patamar. Não vai jogar no Manchester United, vai jogar no West Ham, vai jogar no Sevilha, no Valência, vai jogar... E lá não vai ter cobrança. Voltar para Portugal, jogar no Sport. Aí é uma escolha, jogar no Brasil, jogar nos Estados Unidos. Não é nenhum menino de 23 anos, né? 38 faz agora, né? Ele teria que fazer uma adaptação, como quando a gente estava falando de mercado, quando vem um cara que está na Europa e volta para o Brasil, um brasileiro. Estamos falando agora do Felipe Coutinho, por exemplo. Ele tem que saber que ele não vai ganhar aqui o que ganharia na Inglaterra. Ou o Neymar resolve voltar para o Brasil. Não quero mais ficar na Europa, vou voltar para o Brasil. Mas ele não vai voltar ganhando o que ele ganha no Paris Saint-Germain. Então, dentro a mesma proporção do Cristiano em relação a outros clubes na Europa, que quem paga o que ele ganha são 5 ou 6 ali. Não chega nem a 10 clubes. E aí ele vai ter que se adaptar. Mas teria mais cobrança. Sim. Se continuasse na Europa, num clube que não fosse Real Madrid, qualquer clube importante para valer, ele seria importante, mas também seria mais cobrado. Né? Porque ninguém ia lembrar que ele já não era o mesmo. Né? Ele seria mais cobrado. Aí ele vai para... Claro, ele optou pela grana, eu sei disso. Mas aí ele vai, se ele tiver com distensão, ele será titular. Joga, tá certo, quer dizer, não vai ter nenhum problema. Torcida. Então é por grana, por grana. O Manchester United é um clube muito difícil também, né? Porque aí tem a parte dele, ele teve uma queda, ele tá ficando mais velho, ok. Mas no Manchester United nada dá certo hoje, né? É difícil jogar ali. E contrata, né? Duro. E contrata dinheiro, muito, né? gasta. Acabaram de pagar uma fortuna pelo Antony, que chegou agora. Casemiro. 100 milhões de euros, Casemiro. Trouxeram o Pogba, ficou pouco tempo, já voltou para a Juventus. Trouxeram o Cristiano Ronaldo, não ficou.
Então o Manchester United de dinheiro tem, gasta muito e não consegue ganhar nada, e os caras vão se queimando, vai saindo jogadores. Nos últimos anos, quem entra no Manchester sai bem menor do que entrou. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto para você nessa quinta-feira, falando aqui de futebol nacional, internacional, mercado da bola, já voltamos com o bate-pronto também pela Rádio Jovem Pan. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E para você, pilhado, futebol árabe é uma boa opção para o Cristiano Ronaldo? Pedro, eu acho que pelos valores, né, como todos na mesa falaram, deve ser o futebol árabe. E sendo bem sincero, eu acho que o Cristiano Ronaldo, até ele pode ter dado uma desmotivada, tá, depois desse título mundial do Messi. Porque eu falei isso algumas vezes, eu acho que a disputa acabou. Foi o que o Mauro falou. Ele conseguiu se manter nessa disputa com o Messi por anos, até mais de uma década. E era essa disputa, eu sempre falei, eu acho que um alimenta o outro. Eu acho que eles estão indo tão longe na carreira e jogando em tão alto nível por tantos anos, porque um vai alimentando o outro. Nenhum quer parar antes do outro, eles querem ter essa competição. E essa competição, com essa Copa do Mundo do Messi, acabou. O Messi é o cara dessa geração. O que teve toda essa disputa que os dois fizeram por anos, acabou nessa Copa do Mundo. Então eu acho que o próprio Cristiano Ronaldo deve ter dado uma desmotivada. O cara ganhou uma Copa, o cara tem mais prêmios de melhor do mundo do que eu, então agora realmente eu vou pro dinheiro, é o fim da minha carreira, até porque ele é mais velho do que o Messi. E sobre essa situação, né, que o Mauro falou bem, de donos polêmicos de clubes, né, do dono aí agora do Newcastle, que é o ditador da Arábia Saudita, do Paris Saint-Germain com a família do Catar, infelizmente, eu acho que esse é um caminho que só vai piorar. Porque o futebol, ele mexe com valores tão altos que rarissimamente alguém que não seja envolvido em coisas escandalosas vai ter essas fortunas para investir no futebol. A gente vê também o Chelsea, o Abramovich, russo, foi inclusive tirado do clube, envolvido em muita coisa errada. A gente vê o dono do Shakhtar Donetsk, lá, o presidente. O cara assumiu a presidência do clube depois de colocar uma bomba no carro do presidente, porque falaram para ele, você quer ser o presidente? Então mata o presidente atual. E o cara, ele paga bichos, assim, 150 mil euros em dinheiro para cada jogador. Esse dinheiro provavelmente não é limpo, provavelmente está envolvido em muita coisa errada. Infelizmente, o futebol, ele vai atrair cada vez mais pessoas envolvidas em coisas muito ruins. Por quê? Porque envolve fortuna, envolve fama, é o que esses caras gostam, poder, influência, e é um meio maravilhoso para se lavar o dinheiro. Maravilhoso. Então, realmente, eu acho que só vai piorar. Com cada vez esses valores aumentando mais, é difícil você ter um cara que não seja envolvido em nada, ter fortunas tão absurdas. Claro que há no mundo, a gente vê alguns, mas eu acho que o futebol cada dia mais vai atrair esses caras que vão querer lavar dinheiro no futebol, que vão querer fazer coisas escandalosas no futebol. Por quê? Porque é um meio muito propício para isso. O que é triste, mas aí eu acho que não é um ponto exclusivo do Cristiano Ronaldo, né? Todos esses jogadores, eles vão pelo dinheiro mesmo, eles não querem saber de onde vem esse dinheiro, e é uma fortuna. E como eu falei aqui, não é só salário. Esses lugares, o valor do bicho é gigantesco. Imagina quanto que o Cristiano Ronaldo não vai ganhar por fazer um gol numa partida do Al Nassr, por ser o melhor em campo. A gente sabe. Eu fui para o Catar em 2009 ou 2010 e eu fiz uma entrevista com o Felipe Maestro, né, que jogou no Vasco. Ele estava jogando no Al Sadd na época. O Felipe, quando ele era o melhor jogador em campo, naquela época, ele ganhava 10, 15 mil dólares. Imagina hoje como é que não é essa situação. Imagina numa Arábia Saudita que vai querer sediar uma Copa do Mundo, que está se abrindo, né? Agora, era um assunto nessa Copa do Mundo do Catar, muitos empresários falando que a Arábia Saudita está se abrindo e é o país que tem mais dinheiro, né? Dos três, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Então os caras vão botar muito dinheiro. E aí eu acho que o Cristiano Ronaldo deve optar por isso, primeiro, porque está faltando realmente propostas de grandes clubes europeus,
E aí, se for para ficar num clube da Europa, que ele não vai ganhar nada e não vai se destacar, ele vai preferir ganhar uma fortuna e virar sheik lá na Arábia Saudita. Porque esse cara chegando na Arábia, é óbvio, o contato direto dele vai ser com o príncipe, com o emir do país que manda no país. É esse cara que vai ter o trato com o Cristiano Ronaldo. E aí, amigo, não é só salário, a gente sabe, é carro folheado a ouro, é relógio de ouro. Se alguns brasileiros que foram para lá e que nem são conhecidos ganharam premiações exorbitantes, imagina o que o Cristiano Ronaldo não vai ganhar. E é esse o mundo do futebol. É um mundo que está girando em torno dessas fortunas e, para mim, só vai piorar.